Oi, galera, sejam bem-vindos ao nosso vídeo do trabalho de Biociências Médicas no primeiro período de Medicina. O nosso grupo é composto por mim, Maria Eduarda Bonfim, Caroline Teles, Gabriela Martins, Lívia Aguiar, Maria Raquel, Marina Melo, Sara Bonfim, Raquel Medeiros e Vitória Alves. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a membrana plasmática, a sua composição, a endocitose por receptor, seu potencial de membrana, potencial graduado e o potencial de ação. O objetivo da membrana celular é manter os diferentes componentes da célula juntos e protegê-los do meio extracelular, e por isso a composição e estrutura da membrana plasmática são cruciais para a função celular. A membrana plasmática é uma bicamada lipídica, sendo sua massa composta de aproximadamente 40 a 50% de lipídios. Entre esses lipídios, nós temos os fosfolipídios, que são moléculas anfipáticas ou anfifílicas, possuindo uma cabeça hidrofílica polar, contendo fosfato, e duas caudas hidrofóbicas, não polares, que geralmente são cadeias de ácido graxo. Além dos fosfolipídios, temos o colesterol, que é o principal componente lipídico das membranas plasmáticas das células animais, presente em quantidades molares semelhantes aos fosfolipídios. Ele é encontrado entre os fosfolipídios e sua principal função é estabilizar a membrana, controlando sua fluidez. E por fim, temos glicolipídios, que são lipídios que possuem açúcar e geralmente constituem cerca de 2% dos lipídios da maioria das membranas plasmáticas, ou cerca de 5% dos lipídios da monocamada externa. Além de lipídios, a membrana plasmática também possui proteínas em sua composição. As proteínas são responsáveis por realizar funções específicas da membrana. O modelo de estrutura de membrana mais aceito é um mosaico fluido, no qual as proteínas estão inseridas na bicamada lipídica. As proteínas da membrana são divididas em duas classes gerais. As proteínas integrais de membrana, que são embutidas diretamente na bicamada lipídica. Um exemplo são as proteínas transmembranas, que são proteínas integrais que atravessam a bicamada lipídica, expondo porções em ambos os lados, incluindo transportadores, receptores e canais. Além das proteínas integrais, temos as proteínas periféricas de membrana, que não estão inseridas no interior hidrofóbico da bicamada. Estão associadas indiretamente à membrana e geralmente por meio de interações proteína-proteína, frequentemente por ligações iônicas. Agora vamos falar um pouco sobre as alterações da membrana. O colesterol desempenha um papel fundamental na regulação da fluidez da membrana plasmática, atuando como um amortecedor que estabiliza a estrutura da bicamada lipídica. Ele se insere entre as caudas hidrofóbicas dos fosfolipídios e sua ação depende da temperatura. Em temperaturas elevadas, o colesterol reduz a fluidez, restringindo o movimento excessivo dos fosfolipídios e evitando que a membrana se torne muito permeável. Já em temperaturas baixas, ele aumenta a fluidez, impedindo que os fosfolipídios se empacotem de forma rígida e que a membrana se solidifique. Além disso, a quantidade de colesterol presente na membrana é determinante para seu nível de fluidez e estabilidade. Quando há pouco colesterol, a membrana se torna muito fluida e instável. Quando há excesso, ela se torna rígida e menos permeável. Assim, a quantidade adequada de colesterol mantém um equilíbrio entre a fluidez e rigidez, garantindo a estabilidade estrutural e funcional da membrana plasmática e o bom funcionamento celular. Endocitose mediada por receptor é um processo celular pelo qual moléculas específicas, como metabolitos, hormônios, proteínas, lipoproteínas e outros ligantes, são capturados na superfície da célula através de receptores específicos presentes na membrana plasmática, e esse processo envolve gastos de ATP. Esses receptores que ficam na membrana plasmática são glicoproteínas, que ficam localizados na região do glicocálice da membrana. Essas glicoproteínas realizam a comunicação celular, que é a sinalização, que vai permitir a internalização dos receptores de membrana juntamente com seus ligandes, por exemplo, hormônios ou neurotransmissores, e é uma forma crucial de encerrar ou modular um sinal celular. Esse transporte é altamente seletivo e eficiente de macromoléculas específicas do meio extracelular para o interior da célula. Esse processo envolve alguns mecanismos a partir desses seguintes passos principais: ligação ao receptor, a molécula ser absorvida, liga-se às proteínas receptoras específicas que estão concentradas em áreas da membrana plasmática chamadas depressões revestidas. Depois terá a formação da fosseta coberta, que essas depressões são revestidas na face voltada para o citoplasma por proteínas como a clatrina, e a ligação do ligante ao receptor sinaliza para a proteína de revestimento como a clatrina se agrupar e iniciar a invaginação da membrana. Assim,
terá a formação da vesícula, que a depressão revestida ela se aprofunda e é pinçada, formando uma vesícula coberta, que se destaca da membrana e entra no citoplasma. Desse modo, poderá ter o desrevestimento e fusão. A capa de clatrina é liberada e reciclada. A vesícula resultante se funde com o endossomo, que é um compartimento acidificado. Depois terá a dissociação e destino. No ambiente ácido do endossomo, o ligante geralmente se dissocia do seu receptor. E o receptor pode ser reciclado de volta para a membrana plasmática, enquanto o ligante é tipicamente encaminhado para o lisossomos para degradação e liberação de seus componentes para uso celular. Um exemplo clássico é a captação do colesterol via lipoproteínas de baixa densidade, que é o LDL, cuja internalização mediada por receptores permite o controle do metabolismo do colesterol pela célula. O potencial de membrana em repouso é a diferença de potencial elétrico entre o interior e o exterior de uma célula quando ela não está excitada, mantida por uma distribuição desigual de íons, principalmente só de potássio, pela permeabilidade seletiva da membrana. O interior da célula é negativo em relação ao exterior, tipicamente entre menos 55 e menos 75 mV, pois a membrana é mais permeável ao potássio, que tende a sair da célula, criando um excesso de carga negativa no interior. Sua importância é devido ao estado basal de repouso de células excitáveis, como neurônios e células musculares. Além disso, permite que a célula gere impulsos elétricos quando é estimulada, que é a base da comunicação nervosa e da contração muscular. O potencial de repouso é mantido por distribuição desigual de íons, em que a concentração de íons de sódio é maior no exterior da célula, enquanto a de potássio é maior no interior. Por permeabilidade da membrana, na qual a membrana plasmática é seletivamente permeável. No estado de repouso, ela permite a passagem do potássio com mais facilidade do que o sódio, devido à maior quantidade de canais de potássio abertos. Por fluxos de íons, em que íons de potássio tendem a sair da célula, seguindo seu gradiente de concentração, o que torna o interior mais negativo. Já íons de sódio tendem a entrar na célula, mas essa entrada é limitada no repouso pela menor permeabilidade da membrana a eles. E também pela bomba de sódio e potássio ATPase, a qual é uma bomba iônica que transporta ativamente 3 íons de sódio para fora e 2 íons de potássio para dentro da célula, consumindo ATP. Esse processo contínuo garante que os gradientes de concentração de sódio e potássio sejam mantidos, o que é fundamental para preservar o potencial de repouso. O potencial de equilíbrio é a energia que impulsiona o movimento de um íon através da membrana celular. Combina dois fatores, o gradiente elétrico, que é a diferença de carga positiva ou negativa entre o interior e o exterior da célula, e o gradiente químico, que é a diferença de concentração do íon entre os dois lados da membrana. Já a equação de Nernst, ela calcula o potencial de equilíbrio de um íon, ou seja, a voltagem necessária para equilibrar o movimento de um íon entre o interior e o exterior da célula, considerando sua concentração nos dois lados da membrana. Nos neurônios, os sinais elétricos podem ser de dois tipos principais, o potencial de ação e o potencial graduado. O potencial graduado é um sinal elétrico de força variável que se espalha por pequenas distâncias e diminui de intensidade à medida que se propaga. É o primeiro passo da comunicação entre as células nervosas e o início de qualquer atividade elétrica no sistema nervoso. O potencial graduado acontece quando o estímulo químico, físico ou elétrico altera a permeabilidade da membrana do neurônio. Esse estímulo faz com que canais iônicos se abram, permitindo a entrada ou saída de íons. Por exemplo, quando canais de sódio se abrem, íons positivos entram na célula, deixando o interior mais positivo, o chamado despolarização. Já quando canais de potássio se abrem, íons positivos saem, ou quando canais de cloro se abrem, íons negativos entram. O interior da célula fica ainda mais negativo, o chamado hiperpolarização. A força do potencial graduado é diretamente proporcional à intensidade do estímulo, ou seja, quanto mais neurotransmissores se ligam aos receptores, maior é a alteração no potencial elétrico da membrana. No entanto, essa diferença de voltagem não se mantém por muito tempo. O sinal enfraquece à medida que se espalha, porque há vazamento de corrente e resistência citoplasmática. Os potenciais graduados surgem principalmente nos dendritos e no corpo celular dos neurônios. Os neurotransmissores em uma sinapse recebem o nome de potenciais sinápticos ou pós-sinápticos. Quando a soma desses sinais é suficiente para atingir o limiar de excitação na zona de disparo, o potencial de ação é gerado. Ou seja, o potencial graduado é quem decide se o neurônio vai ou não enviar um impulso nervoso.
Dessa maneira, o potencial graduado pode ser excitatório ou inibitório, dependendo do tipo de íon que atravessa a membrana e do efeito que causa dentro da célula. Quando ele deixa o interior do neurônio mais positivo, chamamos de potencial pós-sináptico excitatório, pois aumenta as chances de gerar um potencial de ação. Quando o interior fica mais negativo, temos um potencial pós-sináptico inibitório, que reduz essa chance. Em resumo, o potencial graduado é um sinal elétrico pequeno, variável e local, que reflete as primeiras respostas do neurônio ao estímulo. Ele pode somar ou se anular, excitar ou inibir, e determina se haverá propagação de um potencial de ação. Sem os potenciais graduados, os neurônios não seriam capazes de integrar informações nem gerar respostas coordenadas. Portanto, podemos dizer que o potencial graduado é o primeiro passo da comunicação neural, aquele que prepara o neurônio para decidir entre permanecer em repouso ou disparar um impulso elétrico. É o elo inicial entre o estímulo e a resposta, essencial para todas as funções do sistema nervoso, desde um simples reflexo até os pensamentos mais complexos. Quando a célula está em repouso, há um potencial elétrico em torno de menos 70 mV entre o interior e o exterior da membrana plasmática, sendo o interior mais negativo. O potássio, que é um íon positivo, tende a sair da célula por estar mais concentrado em seu interior, enquanto o sódio, também positivo, tende a entrar, já que é mais abundante fora da célula. O cloreto é um íon negativo, que tende a se mover para fora da célula, mas, como seu potencial de equilíbrio é muito próximo ao potencial de repouso, o fluxo efetivo desse íon é pequeno. A passagem de íons através da membrana ocorre por diferentes tipos de canais: os canais de vazamento, como os de potássio, os canais dependentes de ligante e os canais dependentes de voltagem. Quando o potencial de ação se inicia, os canais de voltagem dependentes de sódio e potássio são ativados quase ao mesmo tempo. No entanto, os canais de sódio se abrem primeiro, permitindo uma rápida entrada de sódio e elevando o potencial de membrana. Essa etapa é conhecida como fase de despolarização. Em seguida, os canais de sódio se fecham e os de potássio se abrem completamente, promovendo a repolarização pela saída de potássio. Essa sequência, uma rápida elevação seguida de uma queda brusca do potencial, forma a curva característica do potencial de ação, que pode ser dividida em 4 etapas: despolarização, repolarização, hiperpolarização e recuperação. Para que ocorra um potencial de ação, a membrana precisa ser despolarizada até atingir um valor chamado potencial limiar. É por isso que se diz que esse processo obedece ao princípio do tudo ou nada. Se o limiar for alcançado, o potencial de ação acontece totalmente. Se não for, ele simplesmente não ocorre. Ao atingir o limiar, os canais de sódio dependentes de voltagem se abrem rapidamente, permitindo a entrada de sódio e promovendo uma despolarização intensa da célula, representada pela curva ascendente do gráfico. Logo depois, os canais de potássio dependentes de voltagem se abrem de forma mais lenta, enquanto os de sódio começam a se fechar. A saída de potássio faz com que o potencial volte a valores mais negativos, o que corresponde à fase de repolarização, indicada pela curva descendente. Como os canais de potássio permanecem abertos por um tempo maior, há uma saída extra de potássio, tornando o interior da célula ainda mais negativo que o normal. Essa etapa é a hiperpolarização, mostrada no gráfico quando a curva fica abaixo do potencial de repouso. Finalmente, os canais de potássio se fecham, a permeabilidade da membrana retorna ao padrão de repouso e a célula restabelece seu potencial de membrana em repouso. O período refratário absoluto corresponde ao tempo necessário para que os portões de inativação dos canais de sódio retornem à sua posição de repouso. Durante esse intervalo, é impossível gerar um novo potencial de ação, pois os canais de sódio permanecem inativos. Já o período refratário relativo ocorre durante a fase de hiperpolarização da membrana. Nessa parte dos canais de sódio já voltou ao estado normal, permitindo a geração de um novo potencial de ação. Mas isso exige um estímulo mais forte que o usual, já que a célula está mais negativa e o limiar é mais difícil de ser atingido. A condução do potencial de ação começa na zona de gatilho e se propaga ao longo de todo o axônio do neurônio. A velocidade dessa condução depende de vários fatores, como o diâmetro do axônio, a resistência ao vazamento de íons para fora da célula e a presença de mielina. A mielina atua como um isolante elétrico, impedindo a perda de carga e aumentando a velocidade de propagação do sinal nervoso, fenômeno conhecido como condução saltatória.